Amados, vamos ler o versículo que o pastor Ismael dos Santos citou aqui, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo do número 24. Vamos ler aqui esses versículos da palavra de Deus para uma breve explanação do assunto de discipulado nesta oportunidade. E enquanto os irmãos abrem a Bíblia, no capítulo 16, versículo 24, São Mateus, convém dizer aos irmãos que todas essas bandeiras que estão erguidas nas laterais do templo representam estados e países. Temos aí em torno de 12 países que já estamos com o nosso discipulado lá, e quase 10 estados. Amanhã, provavelmente teremos ainda mais bandeiras que estarão sendo colocadas. São os locais onde o nosso departamento de discipulado já chegou, ministrando seminários e orientando as pessoas e preparando-os para esse grande trabalho de discipulado. Convém dizer também que nós temos relatório grande de cidades do nosso estado aqui, de Santa Catarina. São dezenas de cidades, eu creio que já mais de 100 cidades, que nós alcançamos com o discipulado, onde a nossa equipe vai até ali e ministra as orientações, nossos métodos de discipulado, e as pessoas aprendem, a igreja aprende, entende o discipulado, implanta na sua igreja, e acontece depois a continuação, e nós mandando os nossos materiais para essas igrejas. Algumas vai gratuitamente, dependendo da condição financeira, outras num preço bem irrisório. O pastor Juari esteve em São Paulo também, ali em Bauru, aos cuidados da sua filha, que estava no hospital, juntamente com a sua esposa, e contactou com o pastor, e hoje nós temos aqui representantes já, o Fábio e seus pais que pastoreiam igrejas, que já está funcionando lá o discipulado, porque foi ministrado ali um pequeno seminário e também feito uma formatura. Uma coisa que está funcionando muito bem aqui na nossa igreja, que está se multiplicando a cada dia, é o discipulado infantil. Nós temos mais de 1.000 crianças sendo discipulado aqui. Eu não sei se quando os escritores da AME Evangelizar pensaram que ia crescer tanto o discipulado infantil em alguns locais, sendo usado aquelas revistas da AME Evangelizar. Revistas gratuitas que nós temos para distribuir para as nossas crianças. Usamos o nosso discipulado e também o discipulado da CPAD, que é uma revista muito boa, também nós estamos usando. E temos hoje uma variedade de revistas que nós podemos usar à disposição, mas como a nossa, nós confeccionamos e fica um pouco mais em conta, e é o pedido altíssimo da revista, então nós usamos a maioria das vezes a nossa revista. Hoje a nossa revista de discipulado já em espanhol, para os países hispanos, estamos chegando aí em vários países e ainda procurando outros, formas de chegar até ali, ministrar o discipulado, ministrar o seminário, para levar essa palavra a esse povo, a essa gente que precisam na nossa ajuda. Vamos ler então Mateus capítulo 16, versículo de número 24, quando diz o texto: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus fez uma grande proposta. Ele está dando instruções aos seus discípulos. Ele fala sobre o fermento dos fariseus, depois ele fala sobre a confissão do apóstolo São Pedro, quando ele está no Monte da Transfiguração e faz perguntas aos discípulos, e depois conversa com o apóstolo São Pedro, e agora volta-se para os seus discípulos, no versículo 24, e diz: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É um evangelho de proposta, um evangelho que convida e também coloca os compromissos. Por que nós estamos implantando o discipulado
e trabalhando em cima do discipulado. Eu quero enfatizar aqui, nessa introdução, nessa primeira noite, o porquê que nós estamos fazendo o discipulado. Queridos, vamos pensar em primeiro lugar na situação que as pessoas estão vindo para a igreja. Nós estamos lançando a rede, nós estamos ganhando as almas para o reino de Deus. Mas como essas pessoas estão vindo para a igreja? As pessoas estão vindo para a igreja numa situação difícil. E se nós deixar elas como elas vêm, e não orientá-las, e não ensiná-las, nós iremos perdê-las. Elas vão cair da graça, elas vão voltar para o mundo, porque os problemas são múltiplos, são problemas conjugais dessas pessoas. Quando um casal vem para a igreja com um problema conjugal, é necessário um acompanhamento para esse casal, é necessário aconselhamento, é necessário o discipulado, para que eles consigam se entender, se amar e servir a Jesus de verdade. Se a igreja não tiver o que oferecer para um casal que tem problemas e vem para a igreja para receber ajuda, se entrega para Jesus e vai para os cultos esperando que a igreja faça alguma coisa por eles, então é a hora dos discipuladores chegarem até esse casal, irem até essa casa e ajudarem esse casal no seu casamento, com aconselhamento, com outros cursos também que a igreja tem e oferece. Mas em primeiro lugar é o discipulado. Como nós vamos arrumar os adolescentes que se entregam para Jesus e vêm para a igreja, o que nós temos a oferecer para eles, porque eles estão na encruzilhada da vida, eles precisam de uma ajuda, precisam de uma orientação, porque o futuro deles está inseguro, mas a igreja tem a proposta, a igreja tem a resposta, a igreja tem a orientação. Como vamos arrumar a vida dos jovens que vêm para a igreja, mas alguns vêm já quebrados, vêm da droga, vêm da prostituição, vêm de problemas terríveis, até da criminalidade, que alguns já estão envolvidos, mas nós precisamos, quando eles chegam na igreja, encaixá-los no grupo, enturmá-los. E como vamos fazer isso? Nós precisamos ir até eles e passar uma ideia de Deus, uma ideia bíblica, o que a igreja tem a oferecer, como a igreja instrui os seus membros, como a igreja prepara os seus membros, e a proposta que nós temos é exatamente o discipulado. Nós vamos atrás dos jovens, discipulamos esses jovens, e logo eles estão descendo as águas do santo batismo, e vão para os grupos para cantar, e para louvar a Deus e fazer outros trabalhos também, as atividades da igreja. Agora nós temos o grupo Novo Viver, é uma forma de nós integrar esses novos convertidos, cantando os hinos da harpa ou outros hinos também. Cada congregação já está formando, ou a maioria já tem formado, o grupo de novos convertidos, que nós chamamos o grupo Novo Viver. Onde você vai, está ali o grupo de novos convertidos. Essa é a ideia que a congregação adotou, que a igreja do Senhor adotou, para nós poder chegar até essas vidas e integrar essas vidas. Não tem um outro jeito, nós precisamos integrar essas vidas. E você que faz parte do discipulado, você já sabe que quando a pessoa entrou na igreja, você logo faz a ficha dela, ou recebe a ficha pronta, e logo vai contactar através do telefone, de e-mail, visita já pessoal, conversa no culto, e vai implantar o discipulado ali na sua casa. Glória a Deus. Nós temos aqui no Templo Central um número expressivo de grupos de discipulado que está funcionando. Tem uma equipe maravilhosa aqui, irmão Médici, que está liderando, e a equipe que lhe ajuda, irmão Marco Aurélio e outros. Tem muitos discipuladores aqui, e cada dia está vindo mais. Nosso grupo de novos convertidos, grupo de Novo Viver, já está louvando o nome do Senhor, está presente, eu creio que aqui nessa noite. O grupo da sede está presente, fica em pé, grupo Novo Viver, fica em pé para nós poder ver aqui. Pode ficar em pé, veja, tem esses aqui que estão representando já do grupo do Templo Central. Mas nós temos, obrigado queridos, só para nós ver quantos tinha já aqui do grupo do Templo Central, que é um grupo grande já, que está louvando o nome do Senhor. E eu estava pensando, por que eu devo trabalhar o discipulado nas pessoas?
Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e eu penso, essa não precisa de discipulado, porque é uma pessoa muito sábia, então já sabe tudo. Já veio para a igreja, já é um advogado, ou uma pessoa que tem formação acadêmica, já está preparado, não precisa discipular. Precisa discipular, sim. Eu achei um texto na Bíblia, ali a vida do Nicodemos. Ele era um dos membros do Sinédrio. Ele era um dos príncipes entre os fariseus, uma grande autoridade, mas quando ele veio para Jesus, ele veio com medo. Ele precisava do discipulado para se identificar como cristão, e tinha vergonha de se apresentar. Então veio de noite, nos escuros, veio se cuidando e com medo. E o discipulado tira o medo da pessoa se identificar. Aquele medo que a pessoa tem de dizer eu sou crente. Aquele medo que a pessoa tem de dizer eu vou na igreja, eu faço parte da família de Deus. Quando essa pessoa recebe as orientações, ele se manifesta e tem prazer de dizer que serve a Jesus. Nicodemos era um homem inteligente, mas precisava de um discipulado. Outra coisa que me chamou a atenção na vida do Nicodemos, que ele precisava, mesmo sendo um mestre, saber, era sobre o novo nascimento. Ele não entendia nada. Jesus disse, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Os irmãos imaginaram, um mestre, uma pessoa inteligente, não entendia sobre o novo nascimento. A pessoa pode ser inteligente como for, precisa de discipulado para entender o novo nascimento. Jesus disse, você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado, você precisa mudar de vida. E depois Jesus disse, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Os irmãos imaginam a pessoa que aceitou Jesus, ele sabe sobre o novo nascimento? Não sabe. Deus tocou no seu coração pela palavra, mas ele pode ser um professor, pode ser um filósofo, pode ser uma grande autoridade da cidade. Mas se ele não passar pelo discipulado, ele é leigo naquela área. Se Nicodemos não sabia nada sobre o novo nascimento, aquela pessoa que aceitou Jesus na sua congregação, não precisa uma aula de escatologia profunda, ela precisa do discipulado para aprender a servir a Deus. Eu achei outra pessoa na Bíblia, que era também muito sábio, que era exatamente o eunuco, mordomo-mor, da rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes. Não era uma autoridade no governo da Etiópia, não era um grande homem, não tinha condições de fazer muita coisa, inclusive estava voltando de Jerusalém, porque tinha ido para adoração, para adorar. Mas quando estava lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o Filipe perguntou, você está entendendo o que lê? Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explica? Se o mordomo-mor da rainha de Candace não entendia nada, sabe o que ele estava lendo? Diz o profeta, disse o escritor do Evangelho de Lucas capítulo 8, ou do Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas. Ele disse, e o texto que ele lia era esse. O capítulo 53, foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, como uma ovelha muda ao matadouro, e não abriu a sua boca. Ele disse, o profeta está falando de quem? Desse mesmo ou de outro? E o Filipe, começando pelos profetas, pregou a palavra de Deus e batizou o eunuco. Se ele precisa de discipulado, então a sabedoria humana não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. É necessário que eu e você discipulemos essas pessoas que precisam ser discipuladas. E o Cornélio? O que dizer do Cornélio? Cornélio não era um centurião da corte chamada italiana, não era uma grande autoridade, um homem esclarecido ao extremo, mas o seu conhecimento religioso, fazia esmola, dava esmola, fazia muita coisa, o seu conhecimento ainda era pouco, quando se fala com respeito à salvação. Ele precisou que o apóstolo São Pedro viajasse até a sua casa
parasse na sua casa, fizesse um culto, abrisse a Bíblia e lhe ensinasse sobre a salvação, porque ele não entendia nada sobre salvação. Mas não era um grande sábio? Claro que era um grande sábio, mas precisava do discipulado. Então, meu irmão, ele entendia muito de outras coisas, mas em Deus ele não entendia. As pessoas que aceitam a Jesus como Salvador podem ser versadas em qualquer área, mas sobre Deus, sobre Jesus, sobre Espírito Santo, sobre Bíblia Sagrada, quem entende é eu e você. Porque nós estamos orando ajoelhado diante de Deus e estudando a Bíblia para ensinar para essa gente. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver também pessoas, não só intelectuais, mas pessoas altamente religiosas e que são de aparência de que é uma pessoa que não precisa de ensino. Por exemplo, aquele mancebo de qualidade, aquele moço sabia de religião, de mandamento um monte, sabia muita coisa, mas quando o Senhor Jesus confrontou ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você guarda os mandamentos? Ele disse: quais são eles? E foi descrito para ele: não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, o teu próximo como a ti mesmo. Ele se retirou triste, porque era uma pessoa de muitas propriedades. Não apareceu para Jesus como príncipe, sua aparência não era de príncipe, mas o seu coração, a sua vida, era de um mendigo espiritual, e ele precisava de um ensinamento do mestre, de Jesus. Seja quem for, ele precisa do discipulado. Eu não vou ensinar o príncipe, eu não vou ensinar o filho do rei, eu não vou ensinar o mancebo de qualidade, sabe mais do que eu, não. Ninguém tem a experiência com Deus como você tem. Se ele aceitou a Jesus, ele é uma criança e precisa ser instruído. Se você olhar para a Bíblia, você vai achar ali na Bíblia um general chamado Naamã. Não era uma grande autoridade, não estava fardado, cheio de divisas, mas quando precisou de um milagre, ele precisou se dirigir ao profeta de Deus. Ele precisou das orientações do profeta de Deus. Ele precisou do discipulado do profeta de Deus. Então não adianta. Todos precisam do discipulado. É impossível eu e você levar ao batismo alguém que não passou pelo discipulado. É impossível eu e você ver na igreja jovens, adolescentes e casais que vieram para o altar sagrado depois de ouvir uma pregação e você deixar ele solto na igreja sem dar atenção para ele, sem antes passar o discipulado para ele. Jesus escolheu 12 discípulos que depois chamou de apóstolos, e tinha outros discípulos. Vocês imaginam se Jesus soltasse essa gente sem instrução? Vocês imaginam o que seria do mundo, o que seria do evangelho, o que seria da ideia cristã na terra, se Jesus não tivesse instruído esses 12 discípulos? Mas ele preparou os 12 discípulos, ele os ensinou nas praias, ele os ensinou nas sinagogas, ele os ensinou no deserto, ele os ensinou nos jantares, nas reuniões, ensinou todos os dias, passando o discipulado, discipulando, fazendo deles discípulos, fazendo deles seguidores, fazendo deles cumpridores, fazendo com que esses homens obedecessem a sua palavra para lhe representar na terra. Vocês imaginaram a igreja do Senhor ser discipulado? O que será dos novos convertidos? Eu estou sentindo algo muito gostoso da parte de Deus, porque a igreja do Senhor está assumindo esse grande compromisso. Cada batismo que nós fizemos, se multiplicam o número dos
candidatos ao batismo que já foram discipulados. E esse seminário, estou dando aqui esta abertura, essa introdução, mas nós vamos aprender muito, porque uma das coisas que acontece quando a pessoa aceita Jesus e quando nós assumimos diante de Deus o compromisso de preparar vidas para o reino de Deus, é isso. O que eu vou ensinar para o novo convertido? Você já se lembra do apóstolo São Pedro, que escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, que é para dar o leite racional, não falsificado. Você começa a dar aquelas primeiras refeições, como a mãe faz com a sua criancinha, com o seu filhinho, com aqueles cuidados, aquelas recomendações. Você não vai dar uma comida pesada para uma criança. Precisa primeiro a pessoa criar resistência, se criar um pouco. Você não vai passar para o novo convertido uma ideia doida. Você não vai dar correções para acabar com a vida dele. Você precisa ensiná-lo a servir a Deus com cuidado, com amor e com dedicação. Vamos trazer o novo convertido, mas vamos dar o leite racional para ele. E quando você pega a nossa revista, que é a nossa revistinha Conhecendo o Amor de Deus, você vai ver aqui as doutrinas cardeais da fé cristã, que estão ali pelo menos uma ideia das doutrinas fundamentais, algumas delas. O que o novo convertido precisa aprender primeiro? Ele precisa aprender primeiro sobre quem é Jesus. Não é fácil ensinar isso, não é chover no molhado falar isso, não, senhores. Todos os dias nós falamos de Jesus e vamos morrer de velho ou ser arrebatado, e esse nome não envelhece, cada vez fica mais novo. É o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas também nós ensinamos sobre o pecado e o plano de Deus. Você passa o plano de Deus para a pessoa, como Jesus tem misericórdia do pecador, dando esperança ao desesperado. Há pessoas que pecaram tanto que pensam que não tem mais perdão, e você precisa passar uma ideia bíblica e mostrar a saída por dentro da Bíblia, que Deus perdoa qualquer tipo de pecados. Mas há pessoas também que se auto-justificam, pensam que nunca pecaram e pensam que não precisam de Deus. Essas pessoas precisam serem confrontadas com a palavra de Deus para aprenderem, e no nosso material oferece sistemas. Por exemplo, quem foi o substituto pelos nossos pecados? Não foram os cordeiros do Velho Testamento, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava nas margens do Jordão, e quando os discípulos se aproximaram dele, ele mostrou Jesus do outro lado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira, ele arranca, ele lava, ele purifica, ele transforma, ele santifica, ele faz uma nova criatura. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aprendemos sobre a necessidade de escolher Cristo. Alguns poderiam ter escolhido outra coisa, mas no discipulado você ensina a pessoa a escolher Cristo como seu Senhor, como seu mestre. Vai falar para ele de batismo em águas e batismo do Espírito Santo. Esses dias nós tiramos aqui 2 cultos de terça-feira para nós estudar sobre batismo em águas e Santa Ceia, que são as 2 ordenanças do Senhor Jesus. Um culto inteiro falando sobre Santa Ceia, outro culto falando o culto inteiro sobre o batismo nas águas. No discipulado você vai ensinar diretamente para a pessoa o que é o batismo nas águas, o que é a Santa Ceia e o que é o batismo no Espírito Santo. E você vai ter experiências, porque Jesus vai batizar alguém no Espírito Santo enquanto você estiver ministrando na sua casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é muito importante. Agora, Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga.
Quais são os elementos essenciais para um novo convertido? Primeiro, uma entrega incondicional. Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E esse versículo é verdadeiro. E essa entrega incondicional que o novo convertido faz para Jesus, faz para Deus, é uma entrega magnífica. Ele entrega o caminho, ele entrega o coração, que é o centro da sua vida, ele entrega a sua vontade. Não é mais a vontade dele que vai ser executada, mas é a vontade de Deus da sua vida. Glória a Deus. Ele entrega os seus pensamentos a Jesus. Vocês imaginaram? A pessoa que é discipulada aprende a se entregar verdadeiramente para Jesus. Aquela entrega incondicional. Seus pensamentos, tudo aquilo que ele quer, deseja fazer, ele vai entregar para Jesus. O seu coração, o domínio da sua vida, suas vontades. Por isso que ele vence o vício. Porque a pessoa viciada, a sua vontade é praticar os vícios. Mas quando ele quer fazer a vontade de Jesus, ele aceita a proposta da renúncia e começa a vencer essa batalha. Um outro elemento essencial dessa fé cristã maravilhosa é a negação de si mesmo. Mas deixe-me citar ainda o sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 5 diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o novo convertido tenha o mesmo sentimento que Cristo teve. Sentimento de perdão, sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de compaixão. Que esse sentimento que está em Cristo esteja dentro de nós. Nós passar essa ideia para o novo convertido. Mas o outro elemento é a negação de si mesmo. Só no Novo Testamento, pelo menos nos evangelhos sinóticos, tem 5 vezes a frase: tome a sua cruz e siga-me. Acompanhado logo da outra frase: renuncie-se a si mesmo. É necessário a negação de si mesmo. É colocar todos os pensamentos para Deus. É colocar todos os sonhos para Deus. É colocar todos os desejos para Deus. As aspirações debaixo da vontade de Deus, da soberania de Deus. Dizer: Deus, eu nego-me a mim mesmo e deixo que o Senhor controle a minha vida. O velho homem tem que ser dominado. A Bíblia diz em Efésios 4, 22, que o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, mas sirvamos a Deus. Você vai na casa da pessoa e vai ensinar ele sobre a negação de si mesmo, a renúncia de si mesmo. A pessoa precisa se controlar, para nós termos um crente saudável, um crente sadio na fé, um crente de verdade, um crente de propósito, na presença de Deus. Mas vamos pensar num outro elemento que as horas se vão: dedicação suprema. Dedicação, você vai ensinar a pessoa a se dedicar à igreja, a se dedicar à sua família, a se dedicar ao seu trabalho, a se dedicar à oração, a se dedicar à palavra, à Bíblia Sagrada. A dedicação suprema. Vai colocar os bens terrenos abaixo das coisas de Deus. Se a sua riqueza se multiplicar, não coloca nisso o seu coração, mas administre como mordomo e use tudo para a glória de Deus. Mas coloque Deus acima de tudo, porque Deus está acima da saúde, Deus está acima do dinheiro, Deus está acima da casa, do carro novo e dos negócios e da empresa. Deus está acima de tudo. Quanta gente que tem tudo, mas não tem saúde, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Mas o novo convertido vai ser ensinado a glorificar a Deus com tudo que ele tem e com tudo que ele possui. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Um outro elemento que gostaria de citar os irmãos bem rápido aqui é a obediência constante. Aprender a obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer às orientações da igreja. Obedecer ao seu líder. Você vai ensinar a pessoa a conhecer a hierarquia. Quem é o líder espiritual desse irmão? É o líder do grupo de discipulado? Então tem que ser submisso àquele líder, dentro do tempo do seu discipulado, depois vai passar a autoridade para o seu pastor, do setor ou da congregação, e de uma forma hierárquica, chega até o seu pastor presidente, o seu pastor setorial. Ensinar a obedecer a palavra de Deus, tirar as obstinações, os conceitos errados criados e passar Deus para essa vida. Esse é o discipulado que nós defendemos e pregamos. Ficamos em pé para orar? É 9h30. Amanhã tem mais, tem bastante ainda. Ainda eu quero citar mais uma coisa aqui. Eu queria citar aqui, imagine um crente desobediente. Eu acho que não tem, mas às vezes acha alguns. Mas e a renúncia total? Renuncie-se a si mesmo. É a ideia do discipulado. Eu quero que você agora feche os olhos comigo, para nós orar exclusivamente pelos novos convertidos, por aqueles que você está alcançando na sua congregação, por aquele que você está alcançando lá no ponto de trabalho. Amado Deus, Pai querido e amado, nesta hora especial, Senhor, quando nós estamos aqui passando nesta introdução, esta ideia de discipulado para o povo, eu quero, Senhor, que Tu use todos os pregadores, ministrantes, professores, que irão ministrar aqui, Senhor, durante esta semana, que possamos aprender muito e possamos praticar o que aprendemos. Abra as portas da sabedoria, abra as portas do conhecimento, e que essas verdades, Senhor, que são fundamentais, que são básicas também para todos nós possamos ter no coração, ter na alma, no sentimento, para transmitir, Senhor, aquela vida que entra na igreja e ao ouvir a palavra, ou aceita a Ti quando é visitada, que precisa de um acompanhamento, uma orientação da Tua parte através dos Teus filhos, em nome de Jesus. Glória a Deus.